Igrejas, meus caros, em 2025, na minha humilde opinião, se assemelham muito às lojas de automóveis seminovos. Por quê? Se você for num pátio de uma loja de seminovos, cara, você que é um cara de repente inexperiente, não sabe, não manja muito dessa questão de assuntos automotivos, você é facilmente ludibriável. O vendedor vai tentar te vender de repente aquele Civic 2010, mano, vai falar assim, porra, esse aqui joia rara, 60 mil quilômetros rodados só, tá nos trinques, sei lá, o couro do banco tá bem tratado, o volante aqui tá no esquema, tal, tudo alinhado. Só que é aquela coisa, né? Se para um cara que já tem um olhar mais afiado, você consegue de repente ver que aquele 60 mil km, na verdade, se assemelha muito a um carro que já rodou 350 mil km. Por quê? Porque os caras sabem maquiar o carro para deixar ele parecendo um carro muito menos rodado do que ele é. Fora, obviamente, a adulteração de km. E quando a gente vai traçar esse paralelo com as igrejas, é a mesma coisa. Hoje em dia, realmente, as igrejas, cara, se tornaram, literalmente, cara, máquinas de lavar o passado de muita mina. E é sobre isso que é esse vídeo aqui, cara. 5 passos que elas usam para zerar o KM. E o paralelo não acaba aqui. Numa loja de seminovos, vocês conseguem, ainda assim, achar carros que de repente tem um KM original. Pô, o carro tem 10 anos e está com 60 mil KM. Beleza, deve ser sim, às vezes original. O carro está tudo no esquema, único dono e tal. Só que os carros ao redor, que estão tudo surrado, tudo moído, mas tudo maquiado, se misturam porque se parecem com aquele carro também que está lá com um KM original, bonitinho, único dono, filé. Mas o cara que não tem olho treinado, o cara que não manja nesses assuntos, ele cai, fica um patinho e compra de repente aquele Corolla 2008 com supostamente 80 mil km rodados. E aí eu sinto que as igrejas têm muita dificuldade de fazer uma autocrítica nessa questão de instruir, né, o miqueinhas médio a de fato ter sim autocrítica na hora de repente conhecer uma futura esposa e simplesmente desapegar desse negócio de só Deus pode julgar, quem somos nós para julgar um outro ser humano, nossa, ela foi renovada em Cristo, bum, apagou o passado. Apagou o passado? Vai lá lidar com a tranqueira emocional que o passado gerou. Renovou em Cristo sim, mudou sim, mas os traumas continuam ali, tá? Vamos ver aqui o vídeo daquele daqui. Estratégia das mulheres para zerar a quilometragem mudou. 5 estratégias que elas estão usando para disfarçar a quilometragem. Primeiro, antes elas usavam roupa bem de piriguete, era muito fácil de identificar. Tava de Maria Gueixa, Pitbull, aquelas coisas coladinhas, bem piriguete, cheia de brilho. Agora não, elas usam Farm e Zara. 2, mudaram o local. Passaram a frequentar essas igrejinhas da moda. Essas boates religiosas, tipo assim, Lagoinha, Atitude, lá na Barra da Tijuca, no Rio, tem umas assim, que elas rodam tudo e param lá, pra santificar. Pra coroar, elas vão, tiram uma foto orando. Assim, e chorando. Tira foto orando e chorando. Meu Deus. Essa é clássica, né, irmão? Porque é aquela coisa, você viu a mina postando a foto chorando, orando, sejamos sinceros, a maioria não vai olhar aquilo e falar assim, mano, isso aqui faz parte do teatro. Ninguém vai olhar aquilo e achar que faz parte. Nem eu acharia isso, né? Porque de repente a pessoa sofreu ali uma conversão, tá numa emoção, né, da fé e tal. Só que aquela questão, às vezes é uma emoção de momento que ele não reflete necessariamente uma mudança generalizada na vida dela. Ela pode ter sim sofrido uma conversão, quer ser uma pessoa melhor, encontrou a fé em Cristo e tal, mas isso é um processo lento, gradual, que vai ter muita autocrítica, vai ter muito processo de repente de recaída com certos hábitos antigos do mundão, que não somem do dia para a noite. Esse é o ponto-chave, entendeu? Tão natural. Já se percebe o espírito de Jezebel e Judas. Olha atento aos sinais. 3, a modinha da remoção de tatuagem. Que elas já perceberam que não tem que só ser, tem que parecer. E elas não são. Então a tatuagem deixa aquela imagem pesada. E elas querem passar uma imagem de quê? Mocinha, pura e casta. Então pra elas importa muito. Depois de ter sido macetada pela quebrada toda, acha que na igreja entrou lá, é um portal, zerou a quilometragem. 5ª e mais importante, ela já está pronta e encontrou a vítima perfeita. Aquele homem da igreja, provedor, que trabalhou a vida toda pra ter uma família perfeita. Só que vai achar o quê? Uma quenga incubada. Um cara de santa da igreja. E ela olha aquele homem como um troféu. Aí tá o trouxa, que vai zerar a minha quilometragem. Aí ela muda de quenga pra esposa troféu. Agora, não seja esse trouxa que vai assumir uma bomba dessa. Entendeu? A mulher toda arrebentada com o passado mais sujo que a puleiro de galinha. Fica a dica aí, rapaz. Estratégia das mulheres para zerar a quilometragem mudou. E aí, meu parceiro? Será que, como diz o Frank Aguiar, lavou tá novo? Entrou na igreja,
máquina de lavar no passado, é uma pessoa renovada em Cristo, pronta para assumir o posto de esposa troféu, sendo que de repente a moça aí já teve aí diversões, né, casuais e descriteriosas com a quebrada toda, que nem ela falou. Pois então, cara, olha só, vamos lá. O que mais me chama a atenção nesse ponto que ela falou é o contraste. Para mim, a primeira coisa que eu penso é o contraste que dá quando eu paro para lembrar como eram as coisas lá no início da década de 2000, né, cara? O início ali dos anos 2000. Porque ela falou da questão da roupa, né? A Zara, a remoção de tatuagem, tudo isso é uma questão de ressignificação da própria aparência. Afinal de contas, meus parceiros, aparência é marketing. Sabe o que é complicado? Lá nos idos de 2001, 2, 3, 4, na era ali em que a internet estava engateando aqui no Brasil, o que aconteceu é que a gente sofreu ali uma alta, né, assim, uma explosão de mulheres se autoafirmando com essa questão da liberdade, do empoderamento. Então é por isso que a gente via essa questão toda da moda roupas com brilho, que ela falou, né? Os micro shorts. Quem não lembra, né, das menininhas na rua, aquele shortinho da Bad Boy, né? Aqueles dois ali na bunda, super cavado, maluco, assim, lá na alma, assim, sentindo o gosto do tecido, sentindo um gosto. E, assim, as meninas chegavam com aquela questão de tipo, porque minhas roupas não definem meu caráter, o comprimento do meu short. Isso hoje é mais pra cá, 2014, 2013. Minha roupa não define meu caráter, o comprimento da minha saia não define o meu caráter e tudo mais. E, assim, de uma forma não generalizada, atacando mais no micro e não no macro, talvez sim, né? Deve ter muita mina que se deixa levar, né, pelo o mal do todo, né? O mal dos pares, e acaba entrando nessa pira aí também porque não quer se sentir excluída. E a mina às vezes é tranquila, mas o macro, assim, mano, era autoafirmação total, irmão. Era autoafirmação total. E essas meninas, elas sabem exatamente o que pensam os homens nessa questão. Qual é o tipo de mulher que o cara ele observa com um olhar muito mais voltado a uma namorada de longo prazo, uma esposa e eventualmente as mães dos filhos deles, elas sabem o que os caras pensam. Só que naquela época, é aquela coisa, a internet não era o que é hoje em dia, as pessoas não tinham, né, a vida de todo mundo diariamente no telefone celular na sua mão. Então, de repente, mano, passou a fase adoidada, vamos dar uma aquietada, arrumar um bom marido e, bum, muito cara sumia, sabe? Essas minas aí, sabe, já ratas de pista. E era isso aí, cara, não tinha muito o que fazer. Hoje em dia, com a informação descentralizada, todo mundo sabe da vida de todo mundo, em última análise falando, né? A questão é que, com esse efeito colateral da internet, né, meu velho? Onde você vê choradeiro o tempo inteiro no TikTok de mulher reclamando que o homem não chega mais, mina reclamando de que tá difícil achar bom parceiro, os homens também reclamando de que não conseguem achar mulheres boas e virtuosas para iniciar um relacionamento, para tentar, lazy, blá blá blá. Pista salgada. Pista tá tão salgada quanto um pedaço de bacalhau no Natal, mano. Tá salgadíssima. Então, nesse ponto, aí que entra a ressignificação. Né? Porque aquela questão, hoje em dia não dá mais jogo, bater no peito e falar, sou periga mesmo, piriguete total, aqui meu salto 15, roupa curta, vestidinho colado e, sabe, toco da bunda. Se a mulher não quiser realmente bancar isso tudo e ficar no carrossel e dane-se, e vou ficar solteirando mesmo, até Deus dará, Deus proverá, a mina, ela realmente, se ela não for desse tipo, ela vai fazer a conversão, né? Ela vai ressignificar. É aí que eu falei, vai começar a dar aquela maquiadinha no para-choque, de repente ali tentar dar uma adulterada na quilometragem, colocar um pretinho no pneu. Por quê? Porque o carro tem que parecer que foi um carro único dono, bem cuidado, zelado, para poder chegar um cliente desavisado e comprar. Né? E quando a gente traça esse paralelo com as minas, é aquela questão, vamos remover tatuagem, vamos postar foto orando, frequentar lagoinha, tipo aquela coisa, a postura total, mano, foi que nem a André Surak na época da conversão. Então é aquela questão, irmão, é complicado. Vão simplesmente ressignificar a nova imagem de renovado em Cristo, e é o que eu falo, o mal das instituições religiosas é que eu vejo que falta autocrítica nas igrejas, né, cara? Falta a postura dos líderes chegarem pros... Mano, chega pra molecada e falar assim, olha só, vamos ter critério. Eu sei que a gente tem essa questão de só Deus pode nos julgar, mas, olha, é a esposa dos seus filhos um dia. Então você tem que ter muito critério. Cuidado com essas meninas que vêm pra cá, passam aí, de repente, alguns meses... Boom, mina gata, lindíssima, você bota na sua vida, você é um moleque inexperiente. Tem tanto cara aí que também foi rato de pista que se converteu. Essas vão estar melhor alocadas com esses pares. Entendeu? Você que é um moleque aí de repente, mano, cruzão, parceiro, cruzão, vai ficar com a menina que também é crua, que cresceu num lar mais tranquilo, boas referências, bons alicerces emocionais, morais. Só que, ao mesmo tempo em que eu percebo que a galera da nossa bolha, que é cristã, já entendeu isso, eu tenho a impressão de que muitos não entendem, justamente por causa desse choque entre
o que a gente pensa e o que a palavra, sabe, diz e o que os líderes interpretam, de não julgar e tal. Olha só, por exemplo, isso aqui, ó. Qual o problema de querer mudar de vida, né? O brother aqui perguntou. Aí outra aqui também. Acredito em tudo que você falou, porém, tem muitas mulheres que se arrependem amargamente e mudam totalmente o comportamento e seu estilo de vida. Vocês entendem, cara? É complicado porque, olha só, a mudança, ela até pode acontecer, irmão. Só que o fato de acontecer a mudança espiritual não apaga os traumas emocionais de uma vida, mano, conturbada. Tu vai querer lidar literalmente com esse lixo todo emocional, irmão, de uma mina que, caraca, rodou assim, um mundão de forma doidada, experiência mais experiências, traumas mais traumas. Ela pode ter atualmente uma fé, uma espiritualidade, né, trabalhada, a cabeça no lugar, mas, irmão, e os traumas? Entendeu? A bagagem total, a cobrança, às vezes, interna. E também, quem sabe, o eterno cabo de guerra emocional. O ato de equilíbrio constante entre se manter ali, sabe, na fé, na palavra, e a vontade, de repente, de recair, né? De ter aquela recaidinha, as baladas, as fortes emoções, as loucuras que geravam, sabe, lembranças, aquela emoção de sair numa sexta-noite para uma baladinha com as amigas no sábado à noite. Esse tipo de coisa está sempre na espreita, irmão. Então, assim, não me parece justo um cara cruzão lidar com esse tipo de bagagem emocional, entendeu? Aquela questão, a pessoa pode mudar de vida, é muito melhor que ela mude de vida do que permanecer na perdição, entendeu? Mas o fato dela não querer mais a perdição não apaga o que a perdição já fez com a cabeça dela. Então, eu sempre vou recomendar, mano, deixa essas minas pros caras que também já foram ratões de pista, estão acostumados com a ideia. Eles viveram o que elas viveram e assim, mano. É tipo, por exemplo, o cara que é pai solteiro, cara, é o par perfeito para uma mãe solteira, entendeu? Porque os dois vão dividir as mesmas responsas, os mesmos ônus. E eu não vejo isso, cara, nas igrejas. As igrejas, elas se apegam muito a essa questão da empatia moral e tal. Eu tenho às vezes a impressão de que as igrejas atualmente cristãs, elas estão muito progressistas pro meu gosto, né? Mas enfim, essa é a minha leitura, né? Eu posso estar enganado. Mas, meus caros, eu tô aqui, ó, meia-noite e 21, vou dormir. Quero ver a opinião de vocês, meus caros, aqui nos comentários, tá? Vamos debater essa ideia aí e tal. E aí, eu tô exagerando? Lavô tá novo? Baixou o KM, né? De 450 mil km para 90 mil km, um carro de 20 anos de uso. Pretinho no pneu, hidratação no banco de couro, de repente uma higienização a seco lá dentro do carro, brilhando, tudo alinhadinho, polido. Carro único dono filé tem o mesmo valor de um carro que já foi moído e restaurado? Pois é, meu parceiro. E nem é sobre carro. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, meus caros. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na maçã da paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. E eu fui, senhores.